todos. Sou o professor Paulo Mesquita. Minha formação é formação em Química, com doutorado em Química, e eu atuo atualmente no Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia, um centro de pesquisa, e sou professor da Faculdade Maria Milza, aí da região do Recôncavo, região de Mangabeira, Luz das Almas, onde eu leciono nos programas de pós-graduação, dos mestrados profissionais, tanto em desenvolvimento regional quanto em biotecnologia. E hoje vou falar um pouco para vocês sobre um projeto que está relacionado à Baía de Todos os Santos, que são as bebidas oriundas de plantas tradicionais utilizadas em municípios do entorno da Baía de Todos os Santos, falar um pouco de aspectos químicos e socioculturais. Então, agradeço o convite da professora Gal Meirelles e de toda a equipe, formada por vários estudantes do IFE Bahia, e para mim é um prazer estar com vocês hoje. Eu que também fui aluno do IFBA, no antigo Cefet. Foi um momento muito bom na minha vida, que abriu muitas portas e possibilitou um crescimento profissional muito grande. Então, é um projeto que pretende fazer um estudo interdisciplinar e multidisciplinar envolvendo a Baía de Todos os Santos. E esse projeto envolve desde a parte de ciência e tecnologia, até a extensão tecnológica, passando a parte de educação, cultura e artes. Então, é um projeto de caráter transversal, com uma abrangência aí de 30 anos, nós estamos hoje, acho que na terceira onda, indo para 15 anos de projeto. Então, esse projeto, além de diversas publicações de alto impacto, então, ele envolve uma gama de pesquisadores das mais diversas áreas, com resultados de pesquisa publicados nas melhores revistas do mundo, e muitas publicações também em formato de livro, abrangendo a nossa Baía de Todos os Santos. Então, esse projeto, o interessante dele é que ele atua como organizador do sistema da pesquisa envolvendo a Bahia e traz, compila uma série de informações que até então não existiam ou estavam muito soltas sobre a nossa Baía de Todos os Santos. Eu vou falar aqui de um livro especial, de uma produção especial, que é o Águas de Culinária, na Baía de Todos os Santos, que teve aí a organização do professor Jailson Bittencourt, e também a professora Gal, aí na organização desse livro. Então, é um livro muito interessante, que ele aborda aspectos de alguns pratos típicos da Baía de Todos os Santos, trazendo aspectos culturais, históricos e químicos também. Então, é um livro muito interessante, muito gostoso de ler. Não, eu trago ele porque ele é o ponto de partida, a partir desse livro, o professor Jailson pensou, então a gente já falou aí sobre a culinária da Baía de Todos os Santos. Vamos falar agora sobre as bebidas, as bebidas tradicionais produzidas aí na região da Baía de Todos os Santos. Então, dessas bebidas tradicionais, a gente pode falar aí das garrafadas, licores. Então, vocês que são do Recôncavo sabem muito bem aí da tradição da produção de licores e uma série de outras bebidas. Então, a partir dessa ideia, desse livro, que é uma ideia que ainda está em desenvolvimento, atrasou um pouco por conta da pandemia, mas gerou a ideia de a gente pesquisar sobre essas bebidas produzidas no entorno da Baía de Todos os Santos e trazer enfoque sobre a pesquisa também. Então, isso originou uma dissertação de mestrado de um orientador meu, o Ayrton, que está desenvolvendo esse projeto, visando caracterizar essas bebidas produzidas na região da Baía de Todos os Santos. A gente vai especificar um pouco isso. Então, a gente pensou, quais tipos de bebidas tradicionais produzidas nessa região, quais são as suas principais finalidades de uso, quais os seus aspectos históricos e culturais, e qual a qualidade desses produtos que são comercializados. Então, muitos dessas bebidas são comercializadas nas feiras livres,
né, e muitas vezes não tem um registro, né, e nenhum controle de qualidade, né, seguindo as normas aí do Ministério da Agricultura ou da Anvisa, né? Então, alguns pontos aí para a gente pensar, né? E dentro dessa região que a gente está falando, né, para buscar essas informações, a gente parte para o Recôncavo Baiano, né, uma região específica aí relacionada à Baía de Todos os Santos, que envolve uma série de municípios, né, no de Santa Amaro, Cachoeira, Nazaré, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa. Então, você tem aí entre 20 e 30 municípios que compõem essa região do Recôncavo Baiano, né? Então, vocês vão achar, né, diferentes definições aí com esses municípios fazem parte do Recôncavo. Então, alguns dizem que a Amargosa, né, faz parte do Recôncavo, outros dizem que não, né, segundo os critérios de território de identidade, né, por exemplo, vocês vão ver que alguns desses oficialmente, né, não fazem parte do Recôncavo Baiano caracterizado pelo governo do Estado. Mas a gente considera essa região aí, compondo esses municípios, né, que historicamente formam aí o Recôncavo Baiano. E o Recôncavo ele se caracteriza, né, por uma grande região produtora aí de cana-de-açúcar, e entre os derivados, né, da cana-de-açúcar a gente tem aí a cachaça, né? Então, dessa região produtora de cana-de-açúcar surgem vários alambiques, vários produtores aí de cachaça, e daí surge também, né, a nossa tradição do tão conhecido licor, né? Então, aí no período de São João, indo para São Pedro, então vocês conhecem muito bem a tradição aí de produção de licor, né, na região do Recôncavo, né, que a gente pega Cachoeira, Santa Amaro, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus. Então, diversas cidades aí do Recôncavo produzem licor, né? Você tem uma grande comercialização, principalmente nessa época do ano. Então, isso é muito fruto desse período inicial de produção de cana-de-açúcar, né? Mas a gente não vai se centrar nesses licores, né, no momento, no foco da pesquisa. A gente partiu para um outro foco, né, que são as bebidas utilizadas usando como base plantas medicinais, né? Então, a gente partiu para investigar essas bebidas. Então, são bebidas, né, que conhecidas também como garrafadas, que utilizam uma série de plantas medicinais, né, muitos com fins curativos, né, para tratar uma série de doenças. E aí você tem desde os chás, né, que são produzidos a partir das plantas medicinais, infusões, as garrafadas, né, que são o seu foco aqui da nossa pesquisa, e você tem, né, centenas de bebidas diferentes com diversas plantas medicinais, uma mistura delas. Então, aqui para exemplificar, né, algumas plantas medicinais que são utilizadas. Então, muitas das que vocês já conhecem, né, já ouviram falar, como aroeira, alumã, maria preta, cana de macaco, que são utilizadas, né, para uma série de problemas de saúde, como gripe, febre, né, inflamação, dor de barriga, né? Então, você tem uma série de indicações aí dessas plantas, né, indicações diversas e modos de utilização também diversos. Aqui outra relação, né, de plantas que são utilizadas para a produção aí de garrafadas. Então, você tem aí na região do Recôncavo mais de 80 tipos de plantas que são utilizadas para essa produção. E aí você tem, né, a utilização, como eu falei, dessas plantas, né, utilizadas como garrafadas. Muitas dessas utilizam bebidas alcoólicas, né, no seu preparo. Então, são utilizados por fins medicinais e, em alguns casos, religiosos também. Então, são bastante comercializados aí em feiras livres, mercados populares. Você tem aí diferentes locais aí, por exemplo, Cachoeira, Santa Amaro, São Félix, Cruz das Almas. Então, praticamente todo município aí do Recôncavo tem um local que vende essas plantas, né? Essas garrafadas aí oriundas dessas plantas medicinais. E de muito tempo, né? Então, você tem locais aí que tem 50
ou mais de 50 anos aí comercializando essas bebidas, que são produzidas, né, por grupos culturais, né, específicos, raizeiros, rezadores, curandeiros. Então, é uma tradição, né, realmente aí do Recôncavo, né, a gente pode dizer, né, que você tem uma tradição aí na região na produção dessas bebidas, né. Então, algumas questões, né, que a gente pensa, né, com relação a essas bebidas, é importante a gente discutir, né, a questão da eficácia, né, dessas bebidas para fins medicinais. Então, utilizam uma série de plantas, né, algumas com estudos científicos relatando, né, uma atividade, uma ação, né, determinada com relação a determinada doença, né, ou determinado sintoma, mas muitas dessas você não tem estudos robustos que comprovem, né, que aquela planta ou aquela bebida ela pode ser utilizada, né, para aquela doença. Então, muitas dessas plantas elas vêm, né, de um saber tradicional, né, algo cultural que vai sendo passado de geração para geração, né, mas cientificamente muitas dessas bebidas não têm, né, uma comprovação científica. Ou, né, a gente pode discutir se, né, naquele modo de preparo, ou daquela forma, aquela eficácia, né, ela se mantém ou ela é uniforme. Né? Então é diferente você falar de tratar uma doença com um medicamento, por exemplo, e com uma bebida com uma planta medicinal. Né? O medicamento ele passa por um controle de qualidade, padronização, além de que ele já tem estudos mostrando qual é a dosagem correta, né, para que ela trate determinada enfermidade. Quando você vai para utilizar uma bebida, uma planta medicinal, né, você não tem essa avaliação. Né? Qual é a quantidade que você vai beber? Né? Vai ser um copo, 2 copos? Né? Então, isso tudo, né, são variáveis aí que podem afetar aí o processo. Além disso, falar dos efeitos adversos e contraindicações. Né? Então, muitas dessas plantas têm metabólitos, substâncias que podem agredir o nosso organismo, por exemplo. Né? São hepatotóxicas, então vai gerar aí uma série de efeitos adversos que, a longo prazo, né, com o consumo aí contínuo, podem gerar um problema na saúde mais na frente. E contraindicações também, né? Se a mulher está grávida, ou ela tem uma outra enfermidade, né? Uma comorbidade, ela pode usar aquela planta, né? Ela pode tomar aquela bebida. Então, são questões aí, né, a se discutir. Então, a gente coletou, né, algumas amostras dessas garrafadas aí pelo Recôncavo, em Santa Amaro, Cachoeira, né, São Félix, Cruz das Almas, Nazaré, e fizemos análises, né, de algumas dessas bebidas e trouxemos alguns exemplos aí para algumas dessas para a gente exemplificar, né, por exemplo, a garrafada de boldo, né, que é utilizada para tratamento, né, tem uma ação hipotensora e anti-inflamatória, né, então é utilizada para tratar hipertensão e como anti-inflamatório. Seus principais compostos aí relacionados, né, a essa ação é o coleonol, que está aqui mostrado. Outra bebida que a gente analisou, né, a espinheira santa, bastante utilizada aí na região também. Tem uma série de indicações, né, para gastrite, úlcera gástrica, e sua ação, né, relatada na literatura, principalmente em função dos triterpenos, que são a classe de compostos. Então, essas classes de compostos envolvem aí, né, mais de 10 compostos que estão presentes na planta. Eu trouxe alguns aí, como a quercetina e a flevelina, né, que são 2 triterpenos aí, que estão relacionados a essa ação, né, da garrafada. Outra catinga de porco, que é utilizada aí para asma, bronquite, gastrite, indigestão, dor no estômago. Então, vocês
né, vão ver que tem plantas, né, que é quase um elixir, né, da cura, porque é utilizado para uma série de enfermidades e das mais diversas, né? Então, aí vai desde problemas digestivos a problemas respiratórios, e se utiliza essa planta aí, a caatinga de porco, né? E essa ação, ela ocorre muito em função dos seus flavonoides, né? Então, essa é uma planta que tem uma série de flavonoides que estão presentes na planta e nós detectamos aí também na bebida, né? Que é utilizada. Então, muitas dessas bebidas, elas utilizam infusão, né? Então, você coloca a planta medicinal em contato com uma fonte, né, de uma fonte alcoólica, então utilizar principalmente aí a cachaça, né, e nesse tempo de contato que fica, o álcool ele vai extraindo, né, os compostos da planta para o líquido, né, formando aí a garrafada, né, a bebida contendo esses compostos dissolvidos, né? Então, nessas garrafadas, você pode ter desde a contaminação microbiológica, né, se ela não teve um tratamento adequado, se não for armazenado corretamente, pode ter o desenvolvimento ali de fungos, bactérias, que vai gerar uma contaminação microbiológica, né, então, é um problema também sério. E temos também contaminantes orgânicos e inorgânicos. Então, esses contaminantes orgânicos e inorgânicos, eles são muitas vezes, né, do modo de produção, né, eles podem vir, contaminantes inorgânicos, pode falar aí do cobre, níquel, até os metais pesados como chumbo e cádmio, né, que podem estar presentes nessas bebidas, e contaminantes orgânicos também. Então, além do modo de produção, né, que pode ser fonte dessa contaminação, a gente pode falar da matéria-prima alcoólica utilizada, né? Então, a cachaça que é utilizada ou a fonte alcoólica, se ela já está contaminada, né, ela vai contaminar, logicamente, a garrafada. Então, a qualidade, né, da matéria-prima alcoólica utilizada é importantíssima aí para garantir, né, a não contaminação do produto final e o processo de fermentação que pode ocorrer também na bebida, né? Então, você está utilizando ali plantas, né? E se tiver micro-organismos ali presentes, pode acontecer uma fermentação dentro da própria bebida, né? Isso vai gerar uma contaminação química aí, né? Principalmente os contaminantes orgânicos, que podem ser prejudiciais, né? E a gente pode falar ainda dos contaminantes orgânicos, né? Que muitas vezes são encontrados. A gente tem desde metanol, aldeídos, diversos, alguns ésteres. Então, a gente pode falar do benzaldeído, a gente tem também o ácido acético, o acetato de etila. Então, são contaminantes orgânicos, né, que podem estar presentes aí nessas bebidas. Então, muitos deles, né, são oriundos aí tanto da matéria-prima alcoólica quanto de processos fermentativos que podem acontecer, né, podem ocorrer na bebida. E muitos desses, inclusive, são regulamentados, né, pelo Ministério da Agricultura, tem seu teor máximo, né, que pode estar presente nessas bebidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí do metanol, né, que é um contaminante orgânico aí que pode estar presente, ele gera efeitos como convulsões e cegueira, né, se ele é consumido numa concentração elevada, né? Então, ou seja, pode gerar um problema sério aí à saúde, né? Então, muitas vezes, né, a gente vê muito isso, né, no consumo principalmente de cachaça. A gente consome uma cachaça de baixa qualidade, outro dia a gente tem uma dor de cabeça terrível, né? Então, essa dor de cabeça, muitas vezes, ela está relacionada a esses compostos que estão presentes na bebida. Então, quanto maior a qualidade dessa matéria-prima alcoólica, né, e da cachaça, que é a principal matéria-prima utilizada aí no recôncavo, né, para produzir essas bebidas, né, você não vai ter a presença dessas substâncias ou numa concentração muito mais baixa, evitando, né, esses efeitos adversos, esses problemas aí relacionados à saúde, em função desses contaminantes orgânicos presentes, né? Então, isso aí é algo muito importante. Então, muitas vezes, essa produção, né, o produtor ele utiliza
uma matéria-prima alcoólica, né, uma cachaça, né, de baixa qualidade, porque é mais barato, né, para produzir, então você vai ter esses contaminantes, essas substâncias químicas aí presentes, que vão gerar problemas à saúde, né, no longo prazo. Então, essas são questões aí para a gente pensar. E aí a gente pode falar, né, que existe uma grande variedade de bebidas tradicionais, né, produzidas a partir de plantas medicinais, né, comercializadas no Recôncavo da Bahia. Então vocês vão encontrar aí em diferentes feiras livres, né, muitas dessas são utilizadas em rituais religiosos também. Muitas dessas, né, têm forte relação com a cultura e a história do próprio Recôncavo Baiano. Então a gente vai falar aí, né, vai verificar, né, a relação com determinados grupos específicos, como comunidades quilombolas, algumas religiões são praticadas na região. Né? Então, você tem aí uma forte relação, né, da utilização dessas bebidas aí ao longo do tempo na região do Recôncavo Baiano. Né? E observamos a necessidade, né, de ter um suporte técnico a esses produtores, né, de modo a garantir a qualidade e segurança alimentar dessas bebidas produzidas. Né? Então, esse é um ponto ainda, um ponto, né, que a gente, né, a partir né, como químico, né, a partir do ponto de vista químico, a gente pensa, né, com a qualidade dessas bebidas. Né? Então, você pode utilizar uma bebida, né, que muitas vezes ela pode até não curar determinada doença, né, mas não vai ter um malefício, né, mas se ela for produzida corretamente, né, se ela tem uma produção inadequada, né, trazendo contaminantes químicos aí e microbiológicos, além de não curar, né, ela vai te trazer mal, vai trazer mal à saúde. Então, isso aí é um dos pontos aí, né, a gente avaliar. Né? Então, você pode pensar, né, que discutir, né, do ponto de vista farmacológico, né, até quando, né, até onde essas plantas, né, elas realmente, né, elas têm esse efeito curativo, né, como tratamento, né, a gente vai ver que em alguns casos, algumas plantas sim, né, e outros casos não, então isso é algo a se pensar, né, e a qualidade desses produtos produzidos aí na região do Recôncavo Baiano. Então essa é uma ideia geral, né, que eu queria passar para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ficar à vontade, né? Com certeza vocês já têm alguma avó, um avô que utiliza essas plantas, né? Ou faz seu próprio chá, suas próprias infusões, né? Com os medicinais, né? Então, isso é algo bastante comum, né? Então a gente pode discutir um pouco, conversar um pouco sobre isso, tá certo?